a vós. Amém. Isso é um dos títulos de Deus. Eu sou. Na sua Bíblia, quando você viu que ela está com letra maiúscula. O eu sou, representando o poder e a glória e a soberania de Deus. É um dos títulos do Senhor. Eu sou. Não há ninguém mais que possa com o eu sou. O eu sou me enviou a vós. Moisés estava diante de Deus numa visão extraordinária em que via algo que não se consumia com fogo. Naquela visão, ficou espantado e então ali teve um diálogo com Deus. E Deus então lhe disse: tenho visto o clamor do meu povo que está no Egito sofrendo, tenho visto a agonia daquele povo que está me servindo, e o seu clamor e a sua adoração já chegou a mim. Por isso, meu irmão, que nós temos que confiar no Deus vivo e saber que tudo que nós estamos orando e buscando a Deus tem chegado nos ouvidos de Deus. Quando o pastor está orando, quando você está orando, quando nós estamos orando, tenha certeza que Deus está ouvindo o seu clamor. E você tem que orar mesmo e pedir mesmo ao Senhor, porque Deus não está me ouvindo tampado, não. Não, Ele está ouvindo. E Ele disse para Moisés: olha, eu estou ouvindo. Subiu até mim. E eu decidi em livrar este povo da sua aflição, da sua agonia. Deus tem planos para livrar o seu povo da agonia e da aflição. Deus tem desejos, Deus tem planos para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã, de te livrar da sua agonia, do seu desespero e daquilo que está te afligindo. É a vontade de Deus. E Deus falava para Moisés: olha, Moisés, chegou até mim e eu agora quero te enviar para que você livre esse povo do Egito. Então Moisés, homem de Deus, se deparou numa situação muito perigosa, porque estar diante de Faraó era risco de vida. Poderia perder a sua vida estar diante de Faraó, porque Faraó era um homem ímpio, que não acreditava no Deus vivo e poderoso. Ele tinha vários deuses. Era um homem que acreditava em vários deuses, confiava em vários deuses, mas o Deus verdadeiro ele não confiava, ele não acreditava. Então Moisés tinha a complicação de se apresentar diante deste homem e saber que iria falar que era filho de Deus, enviado por Deus. E então Faraó iria combatê-lo, Faraó iria vir contra a vida dele. Então ele, como homem, ele teve medo no seu coração e disse: não, Senhor. Como vou chegar diante de Faraó? Como vou chegar diante deste homem? Porque Faraó também, ele representava como um Deus diante do seu povo. Não diante do povo de Deus, mas diante dos egípcios. Ele era como se fosse um Deus. Ele acreditava que era um Deus, que todos teriam que adorar. E saber que de Faraó vinha a provisão. E Moisés, sabendo de tudo isso, ele falou: mas Deus, eu vou me comparar com um homem que acha que é Deus. Como vou chegar diante dele? Como vou me apresentar diante dele? Como eu, igreja? Como você se apresenta diante dos inimigos? Como nós nos apresentamos diante de uma enfermidade? Como eu me apresento diante de uma dificuldade? Como eu me apresento diante de uma depressão? Como eu tenho que me apresentar? Porque eu sei que a depressão tem matado muita gente. Eu sei que a depressão tem levado homens ricos, pobres, à loucura, ao desespero, até ao suicídio. Porque eu sei que a falta de emprego tem levado o homem a traficar, tem levado a mulher a se prostituir. Como eu vou me deparar diante dessas dificuldades? Como Moisés ia se deparar diante de Deus? Como Moisés ia se deparar diante desse homem que se julgava ser Deus, Faraó? E Deus disse então para Moisés: quando você for, Moisés, você diga para ele e para a nação de Israel que eu sou te enviou. Eu tenho que me deparar com essas situações que vêm sobre as nossas vidas da seguinte maneira: o meu Deus me enviou para te destruir e para te afastar dos meus caminhos. A enfermidade que
está assolando tal pessoa. Ei, eu sou servo de Deus. Deus me enviou e você vai ter que sair da minha vida. Quando eu sou fiel à casa do Senhor, quando eu dou o meu dízimo, quando eu dou as minhas ofertas, quando eu tenho buscado o Senhor de todo o meu coração e as coisas não funcionam, sabe? As coisas não se abrem, portas não se abrem, é uma dificuldade tremenda, terrível, e talvez esteja passando por uma prova, mas uma prova não dura toda a eternidade, não dura anos e anos, tem um momento que ela tem que parar, e quando ela para, e aí as coisas não funcionam, então é porque tem alguma coisa que está estranho. E aí é a hora de você dizer, ei, espera aí, eu sou servo de Deus, e eu represento o eu sou. O eu sou me enviou e você vai ter que sair da minha frente, miséria. Você tem que sair da minha frente, falta de dinheiro. Amém, igreja? Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Aleluia. Moisés se deparou com uma visão extraordinária. Muitas das vezes nós não vamos acreditar nas coisas quando nós podemos ver. Estou vendo alguma coisa, estou vendo algo, então peraí, agora eu vou acreditar. Se eu não ver nada, eu não creio, não acredito. Não, como eu vou acreditar se eu não estou vendo? Eu tenho que ver para crer. É isso, igreja? Eu tenho que ver para crer? Não. Como que é então? Tem que crer para ver. Hã? Tem que crer para ver. Amém. É o contrário. Então repita bem forte. Tenho que Crer para ver. mais forte. Tenho que Crer para ver. Olha só como diga. Você precisa crer. Precisa crer para ver. Crer para ver. Precisa crer para ver. Nós não somos, sabe, levados a visões. Não somos, não, eu só vou aceitar se eu ver. Então, assim que a igreja funciona, não, está errado. A igreja funciona ao contrário, ela crê, ela confia, acredita. Aí então ela consegue ver os resultados. Amém. Amém? Amém. Aí ela consegue ver os resultados. Moisés, ele se separou daquela situação em que ele mesmo no seu coração que ele se encontrava aquele homem terrível que matava as pessoas, e Deus dizia para ele, vai, que eu sou filho, e mesmo assim, Moisés ele ficou com medo de ir, porque sabia se separar com um homem que se julgava ser Deus. Quantos de nós estamos nesse mundo, nós temos medo desse mundo, nós temos medo das coisas, nós ouvimos os jornais e já ficamos espantados, o coração para baixo das notícias que vêm, que vão aparecer, sabe? Nós não temos que ter medo de nada, não, irmão, porque nós temos Deus no nosso coração, nós temos Deus em nossa vida, em nossa família, então nós temos que acreditar que Deus irá dar a vitória, seja qual for a situação, Deus irá dar a vitória. Não tem que me abalar com notícia de jornal, não tem que me abalar com o repórter que vai falar na frente da televisão, não tem que me abalar com o vizinho, até mesmo com o irmão que chegou e comprou o Jacobina na minha vida. Não! Eu tenho que continuar crendo no poder e na glória do Senhor, saber que Deus irá fazer a obra na minha vida. E então Deus deu vários sinais para Moisés, e Deus mostrou, olha Moisés, estou contigo, pode ir, confia em mim. Então Moisés foi. Ele foi e fez uma obra tremenda. Conseguiu tirar o povo do Egito, conseguiu levar o povo à bênção do Senhor. O povo já não era mais escravo, o povo já estava livre. Que coisa maravilhosa quando você está livre. Muitas vezes nós estamos trabalhando, né? Tem tipo de trabalho que é terrível mesmo. Quando você está preso ali, está trancado numa empresa, você não consegue ver a luz do dia. E tem firmas que é um calor terrível e sabe, você não tem hora de ir embora. Quando você vai embora, que você vê a luz do dia, você, oh, coisa maravilhosa. É uma liberdade. O povo agora estava livre. Puxa, já não tem mais chicote em nossas costas, já não tem mais ninguém mandando, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí já não está vendo mais ninguém matando ninguém. Estamos livres, nós estamos caminhando, estamos louvando a Deus, glorificando ao Senhor. E é maravilha de Deus quando temos liberdade. Mas depois começou a vir as dificuldades, o povo estava no deserto. Quando saiu foi maravilha, foi cântico, foi maravilha, foi coisa tremenda. Mas quando começaram a passar no deserto, calor, de noite frio, fome e algumas complicações, aí o povo já começou a murmurar. Israel representa a igreja de Jesus. E Moisés representava Cristo Jesus, o Salvador.
Deus, Jesus.